Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao Jus Resumos. Na aula de hoje, vamos explorar mais dois importantíssimos instrumentos de defesa de direitos coletivos e difusos, a ação popular e a ação civil pública. Ambos são mecanismos essenciais para a cidadania e a proteção do patrimônio público e do meio ambiente, entre outros bens. 1. Ação popular. A ação popular é um instrumento processual que permite a qualquer cidadão proteger o patrimônio público contra atos lesivos. Sua regulamentação principal é dada pela Lei nº 4717/1965. O artigo 1º dessa lei define o objeto e a legitimidade para propor a ação popular e legitimidade ativa, de qualquer cidadão é parte legítima. A prova da cidadania, para ingresso em juízo, é feita com o título eleitoral ou documento que a ele corresponda, 3 graus. Objeto: pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público. Patrimônio público se inclui bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico, 1 graus. Entidades protegidas, e a lei elenca diversas entidades cujo patrimônio pode ser protegido, como a União, Distrito Federal, Estados, municípios, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, serviços sociais autônomos, e outras entidades com participação significativa do Tesouro Público. Limitação da consequência patrimonial, para instituições com menor participação pública, menos de 50%, as consequências patrimoniais da invalidez dos atos lesivos têm como limite a repercussão deles sobre a contribuição dos cofres públicos, 2 graus. Instrução da petição inicial: o cidadão pode requerer às entidades as certidões e informações necessárias para instruir a inicial, bastando indicar a finalidade, 4 graus. Essas certidões e informações devem ser fornecidas em 15 dias e só podem ser usadas para a instrução da ação popular, 5 graus. Apenas em casos de interesse público justificado que impuser sigilo poderá ser negada a certidão ou informação, 6 graus. Nesses casos, a ação pode ser proposta desacompanhada, cabendo ao juiz requisitá-las, salvo por razão de segurança nacional. O processo correrá em segredo de justiça até o trânsito em julgado de sentença condenatória, 7 graus. Competência, art. 5º da Lei nº 4717/1965. A competência é definida pela origem do ato impugnado. O juiz competente é aquele que, de acordo com a organização judiciária de cada Estado, for competente para as causas que interessam à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao município. Equiparação de atos, para fins de competência, equiparam-se aos atos da União, Estados, DF ou municípios, os atos das pessoas criadas ou mantidas por eles, das sociedades de que sejam acionistas, e das pessoas ou entidades subvencionadas ou com interesse patrimonial, 1 graus. Conflito de interesses: se o pleito interessar simultaneamente a União e outra pessoa nem entidade, a competência é do juiz das causas da União. Se interessar ao Estado e município, será do juiz das causas do Estado, 2 graus. Prevenção: a propositura da ação previne a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos fundamentos, 3 graus. Suspensão liminar: na defesa do patrimônio público, cabe a suspensão liminar do ato lesivo impugnado, 4 graus. Sujeitos passivos, art. 6º da Lei nº 4717/1965. A ação será proposta contra as pessoas jurídicas de direito público ou privado e as entidades referidas no art. 1º. As autoridades, funcionários ou administradores que autorizaram, aprovaram, ratificaram ou praticaram o ato impugnado, ou que, por omissão, deram oportunidade à lesão. Os beneficiários diretos do ato lesivo. Litisconsórcio passivo necessário: se há beneficiário direto conhecido, forma-se um litisconsórcio passivo necessário com esses beneficiários e os responsáveis pelo ato. Se não houver benefício direto ou for indeterminado e desconhecido, a ação é proposta somente contra os demais, 1 graus. Pessoa jurídica no polo passivo: a pessoa jurídica de direito público ou privado cujo ato é impugnado pode abster-se de contestar o pedido, ou até mesmo atuar ao lado do autor, se isso for útil ao interesse público, 3 graus. Atuação do Ministério Público, MP. O Ministério Público acompanhará a ação como fiscal da lei. É vedado ao MP, em qualquer hipótese,
assumir a defesa do ato impugnado ou de seus autores, 4 graus. Intervenção de terceiros. Qualquer cidadão pode se habilitar como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular, 5 graus. Procedimento e prazos. E a ação popular segue o procedimento ordinário, comum, do CPC. A citação dos beneficiários pode ser feita por edital com prazo de 30 dias. O prazo para contestação é de 20 dias, prorrogável por mais 20 dias a requerimento do interessado, se a produção da prova documental for particularmente difícil. A prorrogação não é determinada de ofício pelo magistrado, mas sim a pedido da parte. As alegações finais serão apresentadas no prazo de 10 dias. Desistência e custas, e desistência da ação, se o autor desistir ou der motivo à absolvição da instância, serão publicados editais para que qualquer cidadão ou Ministério Público, no prazo de 90 dias da última publicação, possa promover o prosseguimento da ação, art. 9. Custas, e as partes só pagarão custas e preparo ao final, o vencido pagará, art. 10. Condenação, e a sentença que julgar procedente a ação popular condenará os responsáveis e os beneficiários ao pagamento de perdas e danos, art. 11, incluindo custas, despesas e honorários de advogado para o autor, art. 12. Lide temerária, se a lide for considerada manifestamente temerária, o autor será condenado ao pagamento do décuplo das custas, art. 13. Isso visa coibir o uso indevido da ação popular. Recursos e duplo grau de jurisdição, art. 19 da Lei de AP. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, remessa necessária, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. Da sentença que julgar a ação procedente, caberá apelação com efeito suspensivo. Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento, 1 graus. Qualquer cidadão e também o Ministério Público podem recorrer das sentenças e decisões proferidas contra o autor da ação e suscetíveis de recurso, 2 graus. 2. Ação Civil Pública. A ação civil pública, a ACP, é um instrumento de defesa de direitos difusos e coletivos, regulamentada pela Lei nº 7347/1985, sem prejuízo da ação popular. O artigo 1º da Lei da ACP elenca os danos que podem ser objeto da ação e, ao meio ambiente, segunda, ao consumidor, terceira, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, v. por infração da ordem econômica, sexta, à ordem urbanística, sétima, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, oitava, ao patrimônio público e social. Vedações. Não será cabível à ACP para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. Parágrafo único do art. 1º. Competência territorial, art. 2º da Lei nº 7347/1985. A Lei da ACP traz uma regra de competência territorial que excepciona o artigo 47 do CPC, e a ação civil pública deverá ser proposta no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional, portanto, absoluta, para processar e julgar a causa. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Parágrafo único do art. 2º. É possível ajuizar ação cautelar para fins da Lei de Ação Civil Pública. Legitimados para propor a ação, art. 5º da Lei nº 7347/1985. A lei confere papel de destaque ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mas há outros legitimados, e o Ministério Público, segunda, a Defensoria Pública, terceira, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, quarta, a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, v. a associação que, cumulativamente, já esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da Lei Civil, b. inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção aos bens jurídicos tutelados pela lei da ACP. A atuação do MP, se o Ministério Público não intervier como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, 1 graus. Litisconsortes, o poder público e outras associações legitimadas podem se habilitar como litisconsortes de qualquer das partes, 2 graus.
Desistência ou abandono, que em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa, 3 graus. Dispensa do requisito da pré-constituição da associação. O requisito de 1 ano de constituição da associação pode ser dispensado pelo juiz quando houver manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido, 4 graus. Litisconsórcio facultativo, e admite-se o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, DF e Estados, 5 graus. Termo de ajustamento de conduta, que os órgãos públicos legitimados podem tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais, mediante combinações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, 6 graus. Deveres de provocar a iniciativa do MP, qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, fornecendo informações sobre fatos que constituam objeto da ACP, art. 6º. Se juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ACP no exercício de suas funções, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis, art. 7º. Inquérito civil e arquivamento. É possível a instauração de inquérito civil para apurar os fatos. Se o MP se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, de forma fundamentada, art. 9º. A promoção de arquivamento deve ser remetida, no prazo de 3 dias, ao Conselho Superior do Ministério Público para homologação ou rejeição, 1 graus. Enquanto o Conselho Superior não decide, associações legitimadas podem apresentar razões e documentos, 2 graus. Se o Conselho Superior não homologar o arquivamento, designará outro órgão do MP para o ajuizamento da ação, 4 graus. Obrigação de fazer ou não fazer, art. 11 da Lei da ACP na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica ou de cominação de multa diária, às treíntes, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. Com isso, concluímos nossa explanação sobre ação popular e ação civil pública. São instrumentos poderosos que refletem o compromisso do nosso sistema jurídico com a defesa dos interesses da coletividade e do patrimônio público. Espero que o conteúdo tenha sido claro e enriquecedor. Se tiverem mais alguma questão, é só perguntar. Até!